tem a relação com o data center. Por que é que até então não foi implantado? Nós estamos com liberação de recurso e sai agora o processo de licitação para a compra e efetivação do data center de Bagé. Né? Então, tem o projeto do data center no campus Alegrete, que é um projeto maior, o professor Sandro pode estar apresentando com maior propriedade, mas por uma questão de segurança também temos o data center em Bagé. É importante salientar que a lei obriga todo o órgão federal a ter um site de redundância que possa seguir respondendo pelas solicitações dos usuários a partir do momento que o site principal está fora do ar. Então, nesse sentido, a instituição está fazendo um esforço para implementar um data center de redundância no campus Bagé, que vai custar aproximadamente 10% do que custou o data center de Alegrete, mas é muito importante salientar que esse data center ele entra em operação somente naqueles momentos em que houver algum problema, seja de equipamentos, seja de links no data center de Alegrete. Então é simplesmente uma solução que vai ser utilizada em momento de falha do data center principal. E por isso o investimento feito no data center de redundância de Bagé é somente 10% do que é feito no data center de Alegrete. É importante frisar que o recurso para efetivamente adquirirmos o equipamento de data center só foi disponibilizado pelo governo agora em setembro, e é por isso que é a partir de agora que nós estaremos comprando então esses equipamentos. Ok, comentário. O comentário já falou. Bem, com relação ao data center, nós somos, a nossa chapa é favorável a ter o data center tanto em Alegrete quanto em Bagé, por questões justamente que foi abordada a questão da redundância, segurança dos dados, das informações, mas hoje ainda todo o nosso sistema ele se encontra em Santa Maria, todo o nosso sistema, os servidores que nós temos na universidade ainda não estão no prédio novo lá em Alegrete. Então nós precisamos trabalhar com uma visão de maior proatividade, maior rapidez nessas demandas, porque conforme consta estamos aqui na pergunta, já faz um bom tempo que esse projeto foi elaborado. Se sabe das dificuldades, porém a gente tem que levar em consideração com maior celeridade no processo de gestão. Comentário agora, chapa 3. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que esse é um processo que foi realizado em amplo diálogo com a equipe diretiva do Campus Bagé e do ENITIC. É um processo que, inclusive, já há o local especificado, já há o projeto, e nós acreditamos que devemos implementá-lo assim que houver o recurso. E aproveito também aqui para colocar todos os compromissos que nós firmamos com a equipe de ENITIC. Manutenção das equipes Bagé e Alegrete, porque não adianta implementarmos um data center se não tivermos uma equipe de suporte em Bagé para trabalhar e para dar manutenção nas suas atividades. Escolha das chefias realizadas pelas próprias equipes do ENITIC, mas uma chefia em Bagé, uma direção adjunta em Alegrete e a questão dos recursos para capacitação. Vão ser reforçados os recursos para capacitação das equipes do ENITIC. Ok, agora a réplica. Bom, gostaria de fazer duas correções aí somente. A primeira delas é que o data center de redundância estará em Bagé, porque em Bagé nós temos um número grande de servidores do ENITIC na coordenadoria de apoio ao usuário e que pode dar suporte a qualquer problema esse data center.
o que não poderia ocorrer caso o data center estivesse em qualquer outra cidade com campus da Unipampa. E também não são todos os equipamentos da Unipampa que estão em Santa Maria, mas apenas os equipamentos que detêm o sistema de informações acadêmicas da instituição. Tanto que hoje no prédio da reitoria nós já temos uma estrutura de redundância que nos permite que os portais principais da instituição estejam no ar mesmo após algum problema em Alegrete. As perguntas específicas da categoria dos técnicos, né? Agora a próxima categoria é dos docentes, mas eu quero fazer uma colocação que ao final do segundo bloco, o prazo para que vocês encaminhem as perguntas da plateia, ela encerra no final desse bloco. É importante que, ao fazer a pergunta, identifique qual categoria, né? Se você é discente, docente, né? Ou é técnico. Tá legal? E chegado a alguma identificação, fica difícil de classificar aqui. Bom, a primeira pergunta, né, a ser respondida é pela ordem de sorteio ou pela chapa. Avança do Pampa. Tá. Ó, a primeira pergunta já foi feita anteriormente. Então, nós sorteamos novamente. Ok? Então, pergunta para a chapa 1. Diz assim: o decreto número 7.775 de 2012 trata da aquisição de produtos da agricultura familiar. A Unipampa não compra diretamente produtos para os agricultores, contrata empresas para o fornecimento de refeições prontas. Como a chapa pretende operacionalizar deve ser a aplicação da aquisição, está cortada. Posso repetir assim, rapidamente. Decreto número 7.775 de 2012 trata da aquisição de produtos de agricultura familiar, ou da agricultura familiar. A Unipampa não compra diretamente produtos para os agricultores, contrata empresas para o fornecimento de refeições prontas. Como a chapa pretende operacionalizar, aqui está cortado, pergunta, mas deve ser operacionalizar a aplicação da lei. Deve ser isso. 2 minutos então, chapa 1. Bem, quanto à questão de produtos relacionada a essa fase de operacionalização, eu acho que a gente tem que levar em consideração a agricultura familiar, produtos orgânicos de melhor qualidade, produzidos pelo pessoal do entorno na região como uma forma de inserção da sociedade dentro da universidade. Nós vamos, como dentro da proposta, nós queremos trabalhar de uma maneira em que se viabilize essa situação, junto às nossas comunidades para o desenvolvimento da metade sul, dessa metade sul do Rio Grande do Sul, essa região onde está inserido o nosso Pampa Gaúcho. Porque é dessa maneira que nós vamos ter algo voltado e trabalhando juntamente com a comunidade no processo de extensão e cooperação. Devemos lembrar a todos e a todas, conforme a legislação 7.775, ela incentiva para que nós, enquanto comunidade, abra o espaço para que esses produtos sejam comercializados e difundidos para a nossa comunidade. Nós vamos operacionalizar através dos termos de referência, dialogando inclusive com essas empresas prestadoras de serviço, para que nos seus termos de referência, ao ser incluído alguns realinhamentos de preço, nós possamos incluir sim outras formas de oportunizar que a própria comunidade ao entorno possa ser beneficiada com os produtos que nelas são produzidos. Nós estamos numa região de campanha e isso deve ser valorizado. Nós não estamos num grande centro onde muitos produtos são comercializados a longas distâncias. Nós estamos perto dos movimentos, perto de onde
onde o produto é produzido. São esses que nós temos que valorizar o nosso Pampa e o que vem dele. Comenta agora. Com o comentário agora, chapa 3. Chegou. Vamos lá. Bom, pessoal, basta nós recorrermos à nossa própria lei de criação, no seu artigo 2º, em que salienta a importância da inserção regional da Unipampa. Por que eu estou falando isso? Porque é fundamental a utilização de produtos da agricultura familiar, isso aquece a economia, mas nós temos um problema hoje, um desafio que nos é fundamental. Mesmo quando a Unipampa, que a gente tem que fazer justiça e recorrer aos dados da universidade, mesmo quando a Unipampa buscou essas parcerias, em alguns casos, os produtores não conseguiam dar conta da demanda da RU. O que nós vamos tentar fazer? A parceria que nós vemos é com a Emater, que mantém e tem a lista daqueles produtores da agricultura familiar, para tentar aí sim chegar ao fornecimento suficiente ao RU. Tem que salientar isso. Hoje se tenta, mas não tem não se consegue o produto suficiente para os nossos restaurantes universitários. Então vamos sentar com a Emater e ver quais as possibilidades que nós vamos ter com esses produtores da agricultura familiar, porque isso estimula o empreendimento solidário, a economia solidária é fundamental para a nossa universidade. Comenta agora a chapa 2. É importante salientar que decretos como esse buscam exatamente fomentar, né, o desenvolvimento de uma região. Afinal de contas, a Unipampa nasce com esse espírito. Nossas empresas que já estão contratadas prestando alimentação nos nossos restaurantes, muitos deles, empresas locais, já fazem uso de produtos da agricultura familiar. Né? Então, obviamente que a agricultura familiar ela vai se preparando para, né, dar conta de toda essa demanda que os nossos 10 restaurantes vão oportunizar. E com isso, num próximo edital de abertura para prestação de serviços para os restaurantes, nós poderemos incluir esse item como obrigatório. Por enquanto, é uma ação junto às empresas e que já estão fazendo esse movimento de buscar comprar junto à agricultura familiar. Agora, um minuto. Bem, reforçando então, nós devemos realmente fazer um trabalho para que os nossos agricultores, aqueles que têm uma produção orgânica, uma produção voltada ao aspecto da sustentabilidade, eles conheçam a política de como os restaurantes universitários da Unipampa funcionam. Então, falta o quê? Falta um processo de divulgação perante essas comunidades locais para que haja esse processo de inserção dentro da própria Unipampa, dessa nossa comunidade, que é de extrema importância. Essa ação deve ser implementada, inclusive, pela Pró-Reitoria de Ações Comunitárias, pela Pró-Reitoria de Extensão. Dialogar com a comunidade e trazer a cada momento que nós estamos implementando, a cada dia na nossa universidade. E uma delas é o RU. Nós temos sim que dizer a todos e a todos os municípios vizinhos que temos restaurante universitário. E para isso, nós devemos dialogar com ele. Diálogo é a primeira instância. Agora a pergunta dos docentes direcionada à chapa 3. Vamos lá então. A pergunta é a seguinte: existe viabilidade da implantação do regime de trabalho de 30 horas? Há embasamento jurídico? Como pretende redimensionar os setores para que os mesmos permaneçam abertos por mais de 12 horas ininterruptas para que seja possível implantar o regime de 30 horas? Os servidores de quais setores poderão adotar o regime? Ok? 2 minutos então, chapa 3. Bom, em primeiro lugar, jornada flexibilizada de trabalho.
é um direito do servidor técnico, administrativo e educação. Ponto. Nós acreditamos nisso e nós acreditamos que o papel da gestão é viabilizar esse direito, tornar ele possível. Quais setores? Hoje, nós acreditamos que já existem alguns setores, como secretarias acadêmicas, como algumas bibliotecas, como alguns setores de TI, no MIT, que já poderiam iniciar o seu processo de implementação. Alguns setores pontualmente ainda precisam ser reavaliados, com a colocação de novos técnicos, o redimensionamento, para que sim possa se trabalhar com essa possibilidade de dar a jornada flexibilizada. E é lógico que é embasamento jurídico. O decreto 1590 de 1995, no seu artigo 3º, deixa clara a possibilidade da flexibilização da jornada de trabalho. Como o professor Fernando falou, trata-se de um direito do servidor, do técnico administrativo e educação da Universidade Federal do Pampa. O problema é que o tempo passa, chegamos já a 8 anos de Unipampa, entendemos até o processo que nós tivemos de consolidação do corpo técnico administrativo e já é mais que hora de implementar a jornada flexibilizada. Temos que, ao invés de criar comissões para debater e redebater um tema que é da jornada flexibilizada, é o momento de acompanhar a sua implementação para poder, exatamente o professor Fernando salientou. Vai ter, claro, em alguns setores que existiu um redimensionamento de pessoal. Então, mas já podia estar implementado. Esse é um processo que já devia ter começado. Trata-se de um direito do técnico administrativo e educação que nós assumimos o compromisso de implementar a jornada flexibilizada de trabalho do técnico administrativo e educação da Unipampa. Um minuto. Obrigada. Esclarecimento. Essa gestão já iniciou o processo, tem uma comissão que está trabalhando, já apresentou um cronograma da jornada flexibilizada. Ela é uma demanda que vem dos setores, dos nossos servidores técnicos e principalmente dos setores e de uma comunidade universitária que quer sim que alguns serviços passem a ser ofertados ininterruptamente. Então, biblioteca aberta, secretaria acadêmica e assim. Todos os setores estarão sendo avaliados, porque a ideia é otimizar e prestar o melhor serviço para a comunidade. Dizer também que esse processo dá início e a comissão apresentou para que a Unipampa já possa iniciar a atividade ainda nesse semestre. Não era possível iniciar antes porque nós tínhamos apenas 533 técnicos. Hoje nós temos 1.109 técnicos pactuados com o governo federal. Comenta agora. Bem, com relação então às 30 horas, o horário flexibilizado, nós somos favoráveis sim, desde que haja um processo de isonomia nos setores. A ideia da isonomia é que haja a possibilidade de que todos os servidores tenham esse regime flexibilizado. Porém, para isso necessitamos mais vagas. O nosso comprometimento é correr realmente atrás de mais vagas para que se possa implementar esse processo. Existe uma comissão trabalhando com esses dados. Nós vamos analisar, respeitar os dados que virem dessa comissão, mas queremos não a autonomia de cada campus, porque senão num campus um setor abre o sistema de horário flexibilizado e no outro não pode. Então nós queremos fazer com que haja um processo de viabilização paulatinamente e de maneira igualitária e isonômica em todos os locais. Obrigado. Bom, então fiquem tranquilos, técnico, administrativo e educação da Unipampa. Está gravado. As 3 chapas estão assumindo o compromisso de implementar a jornada flexibilizada. Só é preciso salientar que na norma, no decreto 1590, coloca-se a possibilidade da flexibilização jornada
jornada como um ato da gestão superior. Já poderia ter sido o ato da gestão superior. Nós estamos no segundo estudo sobre a implementação da jornada flexibilizada de trabalho e talvez nós tenhamos um quarto estudo agora, coincidentemente, no ano em que nós temos um processo de consulta, esse tema vem à baila e começa a andar o processo de implementação dessa jornada. Já poderia ter feito. Felizmente, hoje vocês contam com as 3 chapas. Se vocês estão nos assistindo também, contam com esse compromisso das 3 chapas. Que bom! Então, simplesmente, mas já poderia ter sido feito. Ok. Agora, falta ainda a última pergunta dos docentes, direcionadas à chapa 2, que responde em 2 minutos. Pô, essa é rápida. Que projetos e propostas pretendem levar adiante junto ao MEC? Que projetos e propostas pretendem levar adiante junto ao MEC? Essa pergunta. Seco. 2 minutos. Obrigada pela oportunidade. A estrutura da Unipampa hoje, e com esses 8 anos do projeto funcionando, como eu diria, com essa bela caminhada, né, com essa potência que é a universidade, nos 10 campi e região, nós temos sim condições, essa infraestrutura que já criamos nesse período aí dessa gestão de 3 anos e meio, podemos ofertar mais cursos de graduação e pós-graduação na estrutura que temos. Então, o primeiro projeto é dizer para o Ministério, com a estrutura que temos condições, está lá no nosso plano de desenvolvimento institucional, cada um dos campi já apontou os cursos possíveis de serem implantados e podemos estar, então, negociando junto ao Ministério a liberação paulatina nos anos de 2016, 17 e 18, as vagas necessárias para isso. Da mesma forma, apontar para o Ministério novos projetos de pensar ingressos diferenciados na universidade. Foi dito anteriormente, e essa é uma questão que está sendo estudada dentro da universidade, de trabalharmos com o projeto dos colégios universitários na Unipampa como um todo. Isso significa o quê? Que nós faríamos o primeiro parte do ciclo formativo da universidade, né, do nosso estudante, lá nos colégios de ensino médio, num espaço virtual, onde nós poderemos, então, ofertar os primeiros componentes curriculares, o aluno, naquele primeiro ano, naquele primeiro ciclo formativo, trabalhar os primeiros componentes curriculares e aí sim, depois disso, migrar para os campi da Unipampa e continuar a sua segunda etapa do ciclo formativo. São muitos os projetos apresentados para levarmos ao Ministério. Esses são alguns deles. Comenta agora a chapa 1. Bem, primeiramente, para levar ao MEC, nós temos que ver todas as necessidades relacionadas aos cursos existentes para o fortalecimento dos mesmos. Em segundo lugar, nós temos que ver toda a nossa parte de infraestrutura necessária, né, através de um plano diretor efetivamente elaborado para que a gente tenha uma visão de futuro da universidade. Dentro desse contexto também pretendemos levar melhoria junto a outros ministérios para tratar das relações associadas com vias de acesso, melhoria dos acessos, até evitando possíveis acidentes em algumas entradas e alguns campos que nós temos, como o campus de São Gabriel e outros mais. Então, a intensificação de atividades são de extrema importância. E as questões dos colégios universitários é uma ação pioneira, juntamente com um grupo lá de Caçapava do Sul, que ajudeia a trabalhar essa questão associada aos municípios no entorno. Comenta agora a chapa 3. Bom, em primeiro lugar,
nós acreditamos que é necessário, está contido na nossa proposta, recuperar a capacidade orçamentária da universidade. E isso leva, eu fico muito contente que essa proposta passe a ser incorporada pelas outras chapas, a procurar, além do Ministério da Educação, outros ministérios. E aí, a partir daí, nós podemos sim consolidar nossa infraestrutura, finalizar principalmente os cursos que nós já temos em andamento para pensar e refletir o nosso futuro. A pergunta foi sequinha, mas foi boa. Porque assim, ó, ninguém falou até agora em ouvir a comunidade. Não sei se vocês perceberam. Então todo mundo está falando de democratizar. O que nós temos que fazer? Recuperar a capacidade orçamentária, buscar recursos em outros ministérios. Óbvio. Muito bem colocado pelo professor Fernando. 2, nós temos que ouvir a comunidade e aí sim estabelecer que são prioridades. Há questões urgentes em cada campus que nós precisamos sentar com a comunidade acadêmica, ouvir paritariamente e aí sim poder buscar mais recursos para a Universidade Federal do Banco. Ok, obrigado. Nós discutimos amplamente no nosso plano de desenvolvimento institucional o potencial de cada um dos campos de apresentar novos projetos. Então temos vários excelentes, maravilhosos projetos, tanto de cursos de graduação como de cursos de pós-graduação. Um processo democrático e amplo. Segundo, não são só cursos de graduação e pós-graduação que a Unipampa precisa e que a região precisa. Nós vamos trabalhar, estamos já trabalhando junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia para garantir o Parque Tecnológico da Campanha em Bagé, assim como nós temos um Parque Tecnológico lá, o Pampatec em Alegrete. Nós trabalhamos fortemente para resgatar e reativar os polos da fronteira oeste e polos da Campanha. E da mesma forma, o trabalho incentivo em todos os ministérios, buscando recursos para as nossas incubadoras e os vários projetos aí que a Unipampa tem para essa próxima sequência na próxima gestão. Vamos agora às perguntas da categoria discente. Começando pela ordem novamente, responde a chapa 1. Tá. Também pergunta repetida foi descartada e sorteada outra. Só fica claro. Que a gente não fica escolhendo pergunta, né? Elas são sorteadas. Assim como as perguntas que estão sendo encaminhadas pela plateia, elas serão sorteadas, porque não há condições de responder a todas. Bom, a pergunta aqui, a chapa 1 é: qual o entendimento da sua chapa sobre a atuação das equipes do ENITIC e STICS em relação aos demais setores da Unipampa? 2 minutos então para a resposta. Bem, os ENITICs, toda a parte de tecnologia da informação é algo de extrema importância dentro da universidade. Nós achamos que eles devem participar, inclusive, dos processos da mesa das decisões, junto com a alta direção dessa universidade, para que a gente consiga desenvolver projetos voltados para uma universidade mais fluida. Projetos num sistema em que a gente não precisa entrar em vários locais para acessar uma informação ou para se conseguir um dado da universidade. Nós temos que ter, então, um único sistema, talvez criar, aproveitar esse potencial desse grupo para desenvolver, inclusive, softwares, programas específicos para atender as nossas reais demandas da universidade, para que a gente possa ter um raio-x da instituição. Dessa maneira, sim, nós vamos conseguir fazer com que a universidade avance cada vez mais. O papel do STIC e do NTIC é de fundamental importância em todos os atos decisórios. Por essa razão, os alunos solicitam, e com muita propriedade, que também sejam escutados este grupo no momento da tomada de decisão.
Nós temos que melhorar os fluxos, os sistemas e fazer um diálogo muito próximo entre os discentes e os nossos colegas servidores técnicos do NTI e do STIC. Hoje as tecnologias estão muito avançadas, muito aceleradas, e esse diálogo deve ser permanente para que este grupo possa, juntamente com a alta gestão, encaminhar as melhores proposições para que nós tenhamos atendido todas as demandas específicas dos alunos em relação a projetos, a fluxos, a processos, a históricos, relacionados tanto ao acadêmico, tanto ao administrativo. Comenta agora a pergunta chapa 3. Nós acreditamos, em primeiro lugar, que as equipes têm que trabalhar de uma forma mais conjunta. Precisamos aproximar essas equipes de uma maneira que elas possam trabalhar de uma forma colaborativa. Temos servidores muito bem capacitados nas equipes de TI das unidades e que podem sim, de uma maneira mais próxima ao NTIC, estar atuando. Segundo, a gente tem que trabalhar com priorizações dos trocas dos serviços, para desenvolvimento principalmente de sistemas. E, como essa pergunta vem dos discentes, acho importante salientar que nós temos um gama de estágios muito interessante para os nossos alunos. Nós temos esse setor, temos cursos de engenharia de computação, engenharia de software, ciência da computação, e que devem estar cada vez mais próximos para atuarem diretamente, tanto no NTIC quanto nas equipes de TI das unidades. Comenta agora o chapa 2. Bom, muito importante salientar que o NTIC hoje já participa de todas as reuniões da alta gestão da universidade, interagindo com as diversas pró-reitorias e escuta e atende as demandas da comunidade. Já quando falamos do STIC, o foco principal do trabalho do STIC é atender as demandas particulares de cada campus. Então, as atribuições já são muito bem definidas. Quando se fala que devemos desenvolver um novo sistema para atender as demandas da instituição, esse sistema já existe. É o Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais, o GURI, que é desenvolvido dentro da Unipampa pelo NTIC, que cada vez mais está atendendo as demandas da instituição. E também é importante dizer que a comunidade já é escutada, fazendo parte do comitê gestor de TIC na instituição, para atender as demandas e analisar as demandas da instituição como um todo. Bem, precisamos realmente melhorar muito os fluxos de processo dentro dessa nossa universidade. Não estamos falando em atravancar o que já foi feito, mas avançar com a direção de melhorar muitas questões relacionadas com a universidade, como salas de telepresença, melhorar nossa rede de comunicação com a RMB, com a POP, RS. Temos que fazer um trabalho, então, muito mais efetivo, buscando, então, a melhoria de uma série de questões. O avanço nas melhorias significa nós trabalharmos de uma maneira efetiva. Queremos trabalhar aonde os STICs com os NTICs não se sintam desconexos e sim façam um trabalho realmente conjunto, aproveitando as potencialidades, porque muitos STICs se sentem como meros trocadores de papel de impressora nas suas unidades e isso aí é ruim, relatado por eles mesmos. Obrigado. Pergunta dos discentes é para o chapa 3, né? Isso. Foi para a chapa 3. Só para conferir se já não foi feita a pergunta aqui, ok? Bom, a pergunta é a seguinte. Vocês consideram que é repetitiva, reclamei. Acho que não. Considerando que os próximos anos serão de dificuldades financeiras para as IFES,
devido aos cortes orçamentários já anunciados pela mídia. Pergunto como pretende gerir o orçamento reduzido recebido pela universidade, nas duas configurações que ele se apresenta, capital e custeio. Onde serão feitos os cortes necessários para manter o bom funcionamento da universidade e o crescimento almejado no plano de gestão? E também como pretendem, com essa configuração, atender às metas traçadas no PDI? Então, 2 minutos, Thiago Presa. Bom, em primeiro lugar, acho interessante nós ressaltarmos novamente que das 3 propostas, a nossa é a única que contém um capítulo inteiro que fala da política de fomento da universidade. Nós precisamos ampliar os recursos antes de pensar em cortá-los. Acho que a nossa ideia parte deste princípio. Outros tipos de situações, nós temos que verificar pontualmente, caso a caso, quais são as prioridades que nós temos. Um exemplo que o professor Hector já colocou: só a equipe de gestão, reitoria e pró-reitorias gasta em torno de R$280 mil em diárias, só em deslocamentos. Isso nós temos que reavaliar, tem que ser muito bem pensado, e isso pode ser redistribuído dentro do orçamento da nossa instituição. Em primeiro lugar, a universidade ela não pode fazer como a iniciativa privada faz, que de posse tomada pelo capital corta custos sociais. Nós temos que, ao invés das opções que hoje apresentam, vamos fazer vigilância eletrônica ou tirar os vigilantes, nós temos que manter os vigilantes e ter a parte de vigilância eletrônica. Ampliar, ou seja, recuperar a capacidade orçamentária da universidade. Uma universidade que se propõe a promover a sua autonomia do ponto de vista crítico, fazer valer a sua autonomia universitária, é fundamental. E para fazer valer a figura do reitor, tem que estar presente em Brasília para reivindicar mais recursos para a universidade. Não adianta chorar as pitangas do MEC, não é só o MEC que tem compromisso. O Ministério da Ciência e Tecnologia nos deixou alijados de recursos quando entregou para 2 autarquias a possibilidade da captação de recursos para a universidade. O Ministério da Cultura tem que ter um compromisso com a universidade. O Ministério das Cidades também tem que estabelecer. Nós temos que cobrar bancada dos deputados gaúchos, bancada aqui também dentro do governo da Assembleia do Estado. Agora, comenta chama 2. O orçamento é distribuído e ele é limitado, enfim, estabelecido a distribuição para todas as universidades públicas, né? E nós vamos fazer para a próxima gestão sabedores dos cortes prováveis do ano difícil de 2016, como está sendo de 2015, fazendo um movimento de vários estudos. Temos uma comissão de gastos que olhou contrato por contrato, situação toda da universidade, onde podíamos economizar, estamos economizando em diárias, em vários processos. Fazer a gestão do recurso público com responsabilidade, garantindo que todas as obras continuem funcionando como estão, pagando todas as bolsas, ensino, pesquisa e extensão, permanência, ou seja, a Unipampa como um todo funcionando. Da mesma forma, estaremos fazendo esse processo. E articulando, sim, junto com as demais universidades do governo federal, para que o olhar para a Unipampa e as universidades novas seja diferenciado do que as demais universidades do projeto REU. Bem, em épocas de crise, nós temos que trabalhar buscando verbas em outros locais, e não só na mãe MEC. Nós temos que correr atrás dos vários ministérios que nós temos em Brasília, correr atrás de emendas parlamentares, fazer ações com a iniciativa público-privada, para isso também uma maneira de buscar os recursos para fazermos um processo de fixação do pessoal é através de pensarmos numa fundação,
uma fundação para pesquisa, ensino e extensão, onde a gente consiga gerar bolsas para os alunos, bolsas para os técnicos e bolsas para os professores. Através do conselho diretor bem organizado, bem estruturado, a gente consegue fazer com que a universidade se torne cada vez mais fluida nesse sentido. Obrigado. Nós vamos para a última pergunta desse bloco, né? Isso? Certo. Agora eu vou contigo, porque faltou. Pessoal, quem nunca se levantou contra a distribuição, a matriz, orçamento, custeio capital, matriz Andifes, portaria 651 do MEC, não vai se levantar agora. Quem nunca questionou a forma como é distribuído o recurso, que a cada ano nós vamos ter o nosso orçamento cada vez mais achatado, não vai se levantar contra essa matriz nos próximos 4 anos. Todo mundo agora tem uma política de financiamento, todos vão buscar. E aliás, às vezes faz a crítica, dizendo que é utopia, uma utopia que outras universidades hoje federais estão tomando conta. O FRJ, Universidade Federal de Alagoas, não aceitam a forma como é distribuído o recurso. Tem que pensar diferente, tem que buscar outras fontes de recurso. E quem sempre aceitou essa forma de distribuição, não vai ser agora que vai se levantar contra. Nós somos contra e vamos levar a posição da comunidade acadêmica junto ao Ministério da Educação. Agora sim podemos ir à última pergunta desse bloco, que é da categoria discente, direcionada a Chapadão. A pergunta é a seguinte: quais as propostas para ampliar as ações afirmativas como gênero, sexualidade, meio ambiente, direitos humanos, étnico-raciais, etc., considerando que na instituição temos as ações afirmativas, mas como podemos avançar em suas efetivações? Uma excelente pergunta, agradeço a oportunidade. Dizer que a Unipampa nasceu já de início trabalhando fortemente com as políticas afirmativas, né? Nós temos o ICAB, o NEAB, né? A comissão que trabalha com direitos humanos, vários grupos nos diferentes campos que trabalham a questão de gênero, sexualidade, né? E dizer para vocês que essas ações, todas elas estão fortemente presentes nas nossas ações de gestão, mas estamos propondo uma discussão ampla com todos esses setores, né, com todos esses grupos, o NINA, ICAB, enfim, NEAB e tal, para o quê? Para estruturarmos ou uma secretaria a nível de gabinete, né, garantindo que todas essas políticas unidas se fortaleçam nessa secretaria, que possam ser de todas as formas articuladas junto às pró-reitorias acadêmicas e às pró-reitorias administrativas, ou seja, dando um reflexo em todas as ações da Unipampa, né? A outra dimensão também está sendo discutida a nível de Prograde, a nível de PRAEC, a nível desses próprios grupos, seria também trabalhar isso junto a uma coordenadoria, ou junto à PRAEC ou junto à Prograde. Verdade é a seguinte: esses grupos são importantes, trabalham fantasticamente e nós precisamos unir forças, né? Ou seja, continuar afirmando que é o que nós fazemos dentro da Unipampa. Estaremos sediando em dezembro agora um seminário, e nesse seminário provavelmente estaremos sim apontando os novos caminhos, a comunidade acadêmica apontando os novos caminhos da Unipampa, se é via coordenadoria ou uma grande secretaria.